Olá e sejam todos muito bem-vindos de volta, tripulantes desta nave. Eu sou a Alice, estou aqui de volta para mais um vídeo para vocês e hoje trago uma série bastante nostálgica, até porque passava toda vez no SBT. Eu estou falando de Harper Island, o mistério da ilha, começando a análise de série para vocês. Então, gente, estou aqui para pedir que vocês se inscrevam, deixem o seu like e comentem, compartilhem o vídeo, isso ajuda muito. Então vamos de volta. Porque assim, a gente tem que pedir toda hora, porque senão vocês esquecem. Vamos voltando para o vídeo. Harper Island, o mistério da ilha. Ela é escrita pelo Ari Shrewsbury, que é um diretor que ele não é tão conhecido assim. Ele fez alguns filmes como Amigo Oculto e Lições de Amor, filmes que também não são tão conhecidos assim. Uma coisa sobre essa série é que ela é muito naqueles padrões de que tem uma porrada de diretores e às vezes não, cada um deles tem uma co-direção ou dirigem algum episódio. Então, toda vez que eu for falar de algum episódio, eu vou voltar, porque geralmente é assim. Muito bem, gente. Nessa primeira parte desse vídeo de Harper Island, eu estarei falando do episódio 1 e 2. E como sempre, estarão tendo vários spoilers sobre a série. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu vou estar contando mais sobre a história do que sobre a parte da análise. Muito porque essa série é muito difícil de achar legendado, encontrei ela dublada, então eu não vou falar sobre as atuações nem nada desse tipo, porque não tem condições de eu falar disso numa série dublada, mas pelo menos a dublagem aqui é muito competente, é muito boa, não tem muito o que esperar da dublagem brasileira, é sempre muito competente. Começando aqui com o primeiro episódio, a gente já começa tendo um vislumbre do que será, até porque aqui Harper Island a gente acompanha a Abby. Teve um trauma muito grande porque sua mãe foi morta quando ela era muito jovem na ilha de Harper. Aqui a gente tem que há 7 anos atrás na ilha houveram 6 assassinatos. Os primeiros da história da ilha, nunca tiveram isso. E eles foram feitos por John Wakefield. Guardem esse nome porque ele vai ser bem importante nessa série inteira. A partir disso tiveram muita gente traumatizada, até porque, como eu já disse, a protagonista, a Abby, ela teve sua mãe assassinada por John Wakefield. A partir daí a gente vai pro casamento do Harry e da Trish. Um casal que tá bem apaixonado. O Harry, ele é um amigão da Abby e por isso ela está de volta na ilha. E essa volta da Abby pra ilha vai gerar muito transtorno e muita coisa vai acontecer, até porque será que John Wakefield tá de volta ou as coisas que estão acontecendo da cabeça da Abby? O primeiro episódio, ele é dirigido por John Turturbaum. Tem muita coisa sobre esse diretor, não tenho muitas mais informações, mas ele dirige aqui esse primeiro episódio, que é escrito pelo Ari Shrewsbury. Aqui no primeiro episódio, como eu já disse, a gente acompanha a Abby indo até, nos primeiros momentos, para o casamento do Harry com a Trish. O Harry, ele morava na ilha também. Todo mundo que tá naquele barco morava nessa ilha quando eram mais jovens, mas por conta daquilo que aconteceu com o John Wakefield, muita gente vazou dessa ilha. Agora eles retornam por causa do casamento do Harry com a Trish. E esse episódio ele é muito interessante porque começa com essa história deles no barco, na lancha, né, que vai levar eles até a ilha. Eles estavam em Seattle e já começa com todo mundo se reencontrando. Aqui é bem interessante porque a gente conhece os personagens, a maioria nem tão a fundo. Aqui a gente conhece melhor a Abby, a Trish e o Harry. A gente dá uma espelhada pelo que aconteceu com eles e a gente é apresentado aos demais personagens coadjuvantes. Mas sendo bem sincero, aqui nessa série, por mais que tenha personagens a rodo, muitos desses coadjuvantes, eles também são bastante importantes para a série, até porque a gente fica se questionando muitas vezes o que está acontecendo, será que ele é o assassino, será que não, porque fica muita ponta disso, porque é uma coisa muito interessante que acontece nesses 2 primeiros episódios, porque os diretores eles são muito competentes em
deixar que a gente fique sempre com uma pulga atrás da orelha pra saber, será que esse aqui é o assassino? Será que esse aqui é? Será que esse é o doido que veio pra ilha? Será que realmente existe um assassino? Então isso é porque é bem bacana. Mas voltando para a história, bem, a primeira, a gente conhece tudo isso e tem uma pessoa que é o tio Ben, que é o tio do Harry, que ele aparece lá com um grupo de mariachis, chega lá fazendo uma festa, tá. O pai da Trish não gosta da família do Harry, ele não quer que a Trish case com o Harry. Então, já começa com essa rusga entre a família. Já tem a primeira pessoa que vai agarrar pra cima, que é o tio Ben. Ele tava com o celular, ele recebe uma mensagem, ele tá caminhando numa ponte, depois de ter discutido com o pai da Trish, isso é muito importante, e até porque levanta uma dúvida muito grande na nossa cabeça. Ele tá andando por essa ponte, de repente a ponte quebra, ele escuta alguém caminhando e quando já foi ver, o cara é cerrado no meio. Isso aqui é muito interessante porque essa primeira morte, ela tem uma pitada lá de Jogos Mortais, sabe? Então isso é bastante interessante. Isso é só uma curiosidade idiota minha mesmo. É que aos 13 minutos, quando a Abby tá... Eles já chegaram na ilha, já caminharam, eles estavam subindo pro hotel pra se instalar. Atrás da Abby tem uma moita em formato de coxinha. Provavelmente vai estar na edição aí uma foto pra mostrar pra vocês. Eu achei isso muito interessante, mas é uma coisa idiota da minha cabeça. Mas vamos lá. Depois que eles foram pra esse lugar, eles se instalam. Aí tem muita... Assim, a gente já começa a ver que tem muita gente estranha. O JD o irmão do Harry. Ele é um personagem que... Ele tem vários problemas psicológicos, problemas com drogas, problemas com depressão. Então, assim, ele é um personagem que você já acha que pode ser ele, um possível suspeito, porque ele é uma pessoa que levanta muita ponta, porque ele faz muita coisa que te deixa muito aflito, né? Aqui, a gente conhece um pouquinho mais o JD com o passar na série, mas aqui a gente já tem um vislumbre dele no primeiro episódio e já sabe que ele tem muito problema com drogas, né? Até porque o próprio Harry fala que ele estava numa reabilitação. Dentro, se acomodam. A gente conhece, né, o Jimmy. O Jimmy foi um namorado de quando a Abby era mais nova, antes dela vazar da ilha e não conversar mais com o Jimmy, não mandar carta, não mandar nada. Ele fica muito triste com isso, mas quando ele sabe que a Abby tá indo pra ilha, ele fica bastante animado, porque, querendo ou não, o Jimmy ainda nutre uma paixão muito grande pela Abby. E a gente vai ver muito disso nesse casal. Eu acho isso bastante interessante, porque, querendo ou não, gente, não é um spoiler, mas já tá muito na cara que eles serão um casal. E eles são muito bem desenvolvidos aqui nessa série, porque a gente vai vendo desde o primeiro episódio da história, né, do Shane, que é um babacão, que a gente fica muito de sobreaviso por Shane, porque ele é muito babaca. E geralmente os muito babacas, eles podem vir a ser o possível assassino. Mas assim, a gente vê que o Jimmy teve esse problema com a Abby, que ela foi embora, não mandou nenhuma carta, não mandou nada, só que ele ainda tá muito contente da Abby voltar. Só que a gente liga o alerta, será que ele tá muito contente ou ele quer se vingar? Então fica sempre isso na cabeça, né? A gente fica sempre com isso na cabeça. Isso é muito interessante, porque essa ponta de dúvida, a gente não sabe quem é o culpado. Fica indo naquele pinball, né? Vai pra cá, vai pra lá, vai pra lá. E são muitas pessoas problemáticas aqui. Outro ponto é que a família da Trish não gosta do Harry, como eu falei. E aí o pai da Trish faz uma armada porque a Trish namorou um tal de Hunter. Esse Hunter, o pai da Trish traz ele até a ilha pra fazer com que a Trish volte com o Hunter e acabe com o casamento do Harry. Sendo bem sincero, se isso tivesse acontecido, nada do que decorre com o passar dos episódios teria sido tão ferrado. Então, assim, talvez fosse bom, mas a Trish, ela descobre o que estava acontecendo, o pai dela foi um babacão, ela fica muito triste, mas ela continua o casamento normal, os preparativos do casamento com o Harry. Aqui também nesse primeiro episódio a gente vê os traumas da Abby com a morte da mãe dela, com o distanciamento do pai, até porque o pai dela foi a suposta pessoa que deu um tiro no John Wakefield e matou ele. Então, assim, a gente vê esse distanciamento, até porque
O pai dela tem uma parte nesse primeiro episódio que ele fala, recebeu umas cartões postais, aqueles de Natal, e ela fala assim, a gente se fala depois, pai sai do carro, que eles estavam lá numa cena, depois de uma briga no bar que teve. Ela foi tomar conta do JD, né, do Harry, e ela foi jogar sinuca lá com o Jimmy, e ela não viu, de repente o Shane tava brigando com o JD por causa da Kelly. Kelly é uma personagem bastante interessante que no segundo episódio eu vou falar melhor. Outra personagem esquisita, como eu tava falando, é a Megan, a filha da madrasta da Trish. Ela é uma personagem bastante interessante porque, assim, ela é aquela menina que vê tudo, que sabe de tudo, que fala que o John Wakefield tá vivo, uma menina esquisita pra caralho. Muitas vezes ela aparece o espírito do Natal passado, ela só aparece no meio de uma cena, tipo, o pessoal tá dormindo, ela aparece bem lentamente, fica parado olhando pros outros na frente da cama. Então é assim, até da criança a gente desconfia. E essa criança não é tão criança, ela deve ter o quê? Uns 10, 15 anos por aí. Então até essa menina é esquisita demais. Aqui nesse primeiro episódio é muito interessante porque muitas cenas brincam com essa história de quem pode ser a pessoa que tá passando a faca em todo mundo, né? Aqui nesse primeiro episódio a gente tem 2 mortes, né? Daqui a pouco eu vou falar da próxima. Mas a gente fica sempre com essa pulga atrás da orelha, porque aparece, tipo, a pessoa tá andando, aí de repente ela faz uma cara de, tipo, tô escondendo alguma coisa. Tem bastante coisa assim, e isso é bem interessante. Muita coisa também. É da direção bastante competente aqui, do John Turteltaub. Não sei falar o nome dele, vai ficar aí na tela pra quem quiser ler. Mas ele faz uma direção bastante competente aqui. Ele instiga muito a gente ficar preocupado com tudo, até com a floresta a gente fica preocupado. A gente tem, bom, esse primeiro episódio é basicamente pra gente ficar com a pulga atrás do que tá acontecendo e conhecer os personagens. E finalizando o episódio a gente tem o assassinato do tio do Harry. E aí, finalizando o primeiro episódio, a gente, igual eu falei, tem a morte do tio do Harry. E aí a gente vê a Abby entrando no quarto. Tipo, teve essa morte do Harry, corta, entrando no quarto e colaram no espelho dela um recorte do jornal que falava sobre a morte dela por John Wakefield. Fim do primeiro episódio. Óbvio que tem outras coisas, que são 38 minutos, então é muita coisa. Eu fiz um resumo bem resumido aqui, mas é muito interessante. Quem quiser assistir vai ter que peneirar muito pra assistir, gente. Porque até eu, pra assistir, eu tive que peneirar muito pra achar. Não tem nenhum streaming, pelo menos que eu saiba no momento, não tem nenhum streaming, então assim, por sua conta e risco, não tem nem pra alugar. Então assim, é bem difícil mesmo de se achar. Mas vamos pro segundo episódio. No segundo episódio a gente já começa com a Abby dando uma caminhada depois de ela ter achado aquele jornal, né? Ela abre a janela e ela vai dar uma caminhada pela floresta para dar uma refrescada na cabeça. Até ela volta pra ilha depois desse trauma que ela sofreu há sei lá quantos anos atrás. E ela vê isso de novo, jogando sempre na cara dela essa história da morte dela por John Wakefield. Então ela dá uma volta e nessa volta ela acha o Jimmy e o Shane. O Jimmy aparece por trás dela do nada e tampa a boca dela. Ela fica bastante surpresa, ela até acha que pode ser o possível assassino e tal, mas não era só o Jimmy e o Shane. O Shane é um babacão, fala um monte de merda. Eles brigam, ela volta lá pro acampamento. E aí eles vão para uma gincana de casamento, né? Isso depois de algum tempo. E aí a gente vê que a Trish e o seu envolvimento com o Hunter, né? Amando do pai da Trish, como eu tinha falado antes, mas isso na verdade acontece no segundo episódio. E aí a Trish começa a receber muitas ligações do Hunter. Hunter, o ex-namorado dela, um babacão. Ela recebe essas ligações, se encontra com o Hunter, manda ele ir pescar. E aí ela volta correndo pra gincana de casamento. Essa gincana de casamento é literalmente, eles dividiram o pessoal em cores, né? Uma bandana que eles colocam no braço, colocam no pescoço, E eles fazem, eles vão pela ilha juntando informações sobre o casal, respondendo perguntas e quem ganhar. Sei lá o que ganha, na verdade a gente nem sabe quem ganhou essa gincana. Enfim. E aí a gente vai pra uma cena do pai da Abby, que ele foi numa espécie de museu que tem lá na ilha. E o dono desse museu, né, o curador, ele fala que roubaram uma pá no mural lá do museu. Eles ficam extremamente preocupados, mas vida que segue por enquanto. Eu esqueci de falar, mas esse segundo episódio ele é dirigido pelo Sanford Bookstable.
Ele é bastante competente aqui também. Ele instiga muita gente a ficar ainda com a pulga atrás da orelha, mas ele faz uma coisa muito interessante, que é fazer com que a floresta também nos assombre. Muito nessa cena da Abby na caminhada, como também nessa cena da gincana, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E voltando, eles descobrem que rouba essa pá e vai pra frente. Tem esse cervo morto que aparece no carro do Shane depois dessa discussão que ele teve com a Abby, mas ainda assim ele teve essa briga com o JD no bar no episódio passado. E por conta dessa briga, ele já sabe quem foi que supostamente botou esse cervo lá. E aí ele vai pro acerto de contas. Ele discute com a Abby porque ele teve essa coisa do psicopata escrito no carro. A Abby também vai falar com o Jimmy porque o Harry estava no quarto dele e de repente ele entra e tem uma cabeça de cervo na banheira e muito sangue pelo chão, ele estava limpando. A Abby vai falar com o Jimmy sobre isso que tinha acontecido, porque não tem muito sentido, e ela acha que é o Shane por ele ser um babacão. A gente vai de novo a gincana de casamento, porque eles são divididos em equipe. A gente já vê essa coisa do Sully, que é um dos amigos lá do pessoal, que ele quer muito pegar a Chloe, que é a namorada do mano lá, e ele tá dando muito em cima dessa menina, tanto que ele troca de cor nessa gincana pra ficar junto com a Chloe. Só que ele descobre que a Chloe, ela é meio fissurada pelo John Wakefield, e no meio dessa gincana ela leva os caras pra achar o tom do John Wakefield. Então ela já é meio esquisita por querer saber tanto dele. Por que ela quer saber tanto dele? Por que toda essa fissura? Mas enfim, lembra daquela parte que eu falei? Tem um padre que ele vai pra... que a senhora lá, ela vai... que tá encarregada do casamento, ela vai até o padre e entrega alguns itens dessa história da gincana na igreja. O padre, ele pega um pão, ele vai andando pela floresta para ir a algum lugar resolver uns problemas, e de repente o padre cai numa armadilha para pegar animais. Usava um aparelho auditivo. Isso deixa muito claro nessa cena, né? Nessa continuidade da cena. O aparelho auditivo do padre cai e o padre é escalpelado pela pá que foi roubada desse museu. Fim do padre. Enfim, a gente é apresentado a Kelly. A Kelly, ela é uma das jovens, né, dos jovens que teve seus pais assassinados por John Wakefield. E essa Kelly, ela conversa com a Abby porque ela quer muito sair daquela ilha, porque ela ficou muito transtornada com o que aconteceu, ela não conseguiu esquecer, ela ficou muito apática, ela ficou depressiva, ela ficou uma jovem que não liga muito pra nada. Então ela vai conversar com a Abby depois que o time dela desistiu da gincana, pra poder que ela vá pra Atom morar, pra Nova York, né, se eu não me engano, alguma coisa assim, pra morar com a Abby, porque ela não aguenta mais ficar naquele lugar, porque tudo lembra John Wakefield e o que ele fez com a mãe dela. Depois disso, ele fica pensativa, aí ela conversa com a menina, ela tem uma conversa com o Jimmy de novo, aí tem essa história da gincana, o namorado da Chloe fica pendurado de cabeça para baixo, o Sully encontra ele lá, dá a mínima foda, porque ele quer pegar a namorada dele, pega o mapa, deixa o cara pendurado lá, os caras vão atrás do menino no meio da noite, porque lembram dele, a Chloe lembra do namorado dela só durante a noite, isso é incrível. Nisso também que a Abby vai conversar de novo com a Kelly na casa dela, pra falar sobre que ela concorda que ela pode morar com ela na kitnet dela por um tempo, até ela conseguir se estabilizar e arrumar uma casa pra ela morar. A menina fica muito feliz, e nisso a gente vê que o JD tava com ela no apartamento. Isso é um jogo muito bacana, porque o que acontece? Ela tem as relações dela lá com o JD, e à noite ia ter meio que um luau na praia. Lembrando também, às vezes eu redevago um pouco, mas o Harry tinha conversado com o Jimmy sobre esse luau que ia ter também, e ele conversa um pouco pro Shane parar de encher o saco de todo mundo, porque ele já tava perturbando principalmente o JD. E aí nisso tinha lá, ela teve o bolo dela com o JD, uma das amigas da Abby vai chamar a Kelly pra esse luau, só que ninguém responde. E o mais interessante é que a gente não vê a menina chamando ela, a gente só ouve a voz.
A câmera vai descendo as escadas, a gente só vê a Kevin enforcada. E aí a gente vai vendo o episódio acabando, né? E depois disso a gente vê, né, corta, a gente vê a Lucy caída num buraco, porque ela foi atrás da cachorrinha dela. Ela cai nesse buraco, ela começa a gritar por socorro, socorro, de repente jogam gasolina nela, atira um fogo. Ela é queimada viva. Fim do segundo episódio de Harper Island. Esse episódio também é muito bom porque ele sabe introduzir muito bem a tensão, o suspense. Ele impacta pelas cenas que a gente vê, mas ele também deixa a gente instigado com o que a gente não vê e com o questionamento de quem tá fazendo tudo isso. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos desses. Espero que vocês tenham curtido mais ou menos esse formato dessa análise de séries resumo, bem resumido mesmo. Digam aí quais séries que vocês querem que analise também. Óbvio, depois que eu acabar essa série, né, que eu acho que dura basicamente um mês, porque essa série tem 12 episódios, então vá lá um mês da análise dessa série. Assim que acabar essa, provavelmente vou começar a análise de outro. E mais uma novidade, provavelmente eu vou estar tentando fazer 2 vídeos por semana. Na terça-feira, análise de séries de terror, de ficção, enfim. E na quinta-feira, análise e crítica de algum filme. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça de seguir o canal, curtir o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem. Pode deixar aí o nome da série que vocês querem que analise aqui nesse quadro da terça-feira. Aqui ou aqui estarão mais vídeos para vocês estarem assistindo. Nos vemos depois para mais vídeos. Até mais.